Olá, estudantes dominantes online, professor Sandro Massarani, e vamos ver nessa aula o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, dentro da história do Brasil. Bom, começamos com uma pergunta meio polêmica. Polêmica em que sentido? Quem descobriu o Brasil? Geralmente a gente nem pensa muito para responder, Pedro Álvares Cabral. Mas temos aí uma problemática de historiografia que é o seguinte: nós já tínhamos bilhões de habitantes na América. Não somente num território que viria a ser chamado de Brasil, mas na América toda. Então foi descobrimento para quem? Então essa ideia de descoberta ou descobrimento do Brasil, ela tem mais sentido sob a ótica europeia. Estaríamos praticando um eurocentrismo muito forte. Porque, na verdade, é complicado a gente falar de descobrimento se há pelo menos 12, 15 mil anos nós já temos habitantes estabelecidos aqui no continente americano. Então, essa palavra descoberta, descobrimento, eu acho que sim, se a gente for usar, a gente usa entre aspas. Eu prefiro mais o termo colonização, né? A ideia de colonização do Brasil, colonização da América, que simplesmente descobrimento. Bem, e além disso, o Pedro Álvares, né, nem foi o primeiro a chegar num território que viria a ser chamado de Brasil. Né? Nós temos já bem documentado o navegador espanhol Pinzón, que estava até na esquadra do Colombo, em 1492, mas o Pinzón tem documentado ele em 1500, em janeiro de 1500, né, antes, né, de Cabral, documentado as visitas do Pinzón aqui no litoral. Mas o Pedro Álvares Cabral tem uma importância enorme, porque, lógico, ele vai tomar posse oficial das terras para Portugal. Ok? Bem, então vamos ver as características desses primeiros 30 anos da história, né, do Brasil, vamos dizer assim, pós-chegada dos europeus. Não havia um interesse inicial de Portugal em colonizar o Brasil. Ok? Por quê? Portugal estava com muito mais interesse no Oriente, no lucrativo comércio de especiarias. É muito importante a gente colocar em contexto a chegada dos europeus aqui, que é o contexto das grandes navegações, da expansão marítima, da busca por novas rotas para o Oriente. Então a gente comenta, inclusive, das grandes viagens do Colombo, Cabral, Vasco da Gama, na aula de expansão marítima, uma aula muito importante, para a gente poder entender essa colonização, essa chegada dos portugueses também no território que viria a ser chamado de Brasil. Então, além do lucrativo comércio com o Oriente, também não foi encontrado metais preciosos de cara aqui no território. Os metais preciosos só vão ser encontrados no final do século XVII para o início do século XVIII, aqui no Brasil. Então, os portugueses vão ficar nesses primeiros 30 anos um pouco afastados e não têm em mente a ideia de colonizar o Brasil. Por isso até a gente chama de período pré-colonial. Qual era a principal atividade, vamos dizer assim, econômica aqui então? Era a extração do pau-brasil, através do escambo com o nativo. Então aí tem algumas coisas importantes que eu gostaria também de comentar com vocês. Primeiro, o nome do território. Inicialmente, Cabral achava que estava numa ilha. Aí vamos ter o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois, o nome vai para a Terra de Santa Cruz. E depois, por fim, Brasil. O nome Brasil, muito provavelmente, vem da madeira do pau-brasil, da cor de brasa. É uma madeira que era muito requisitada para a construção de móveis e para fazer tintas também. O processo de fazer tinta, né, nesse momento era um processo muito difícil, muito caro, para a gente obter as tintas. E o pau-brasil, a madeira do pau-brasil era ótima, tanto para tintas quanto para móveis. Interessante que há, na mitologia europeia, né, principalmente para o lado mais celta, uma terra mítica, mística também, chamada de Terra Brasilis, a oeste da Europa. Então pode ser também que tenha tido alguma influência no nome, né, Brasil, essa ilha mitológica ou terra mitológica, chamada de Terra Brasilis, que está inclusive presente em alguns mapas medievais. Né, isso é bem interessante. Mas acredito principalmente a mudança do nome vai ser por causa da madeira. Isso inclusive vai deixar muitos religiosos insatisfeitos. O famoso Frei Vicente de Salvador, que vai estar aqui fazer os primeiros, né, escritos também sobre o Brasil, ele vai reclamar, né, que mudaram de um nome religioso para um nome pedaço de madeira. Bem,
E o que é o escambo também, pessoal? O escambo é a troca de mercadorias sem o uso da moeda. Então aqui a ideia era o seguinte, né, o europeu ele vai então dar diversos objetos para os índios, como anzol, né, rede, bijuterias, e o índio em troca vai pegar o pau-brasil e levar para as feitorias, né, para os depósitos fortificados. Muito cuidado também aqui com a ideia, né, de que o índio seria, né, entre aspas, um idiota, ou um imbecil, né, o índio, como ele se deixou, né, ser explorado dessa forma, porque é um pouco complicado. Não havia aqui a escravidão indígena ainda, a tentativa de escravidão, era até uma relação, de certa forma, inicial, sem muitos atritos entre portugueses, entre europeus e índios, e esses objetos que os europeus davam para os índios também tinham grande utilidade para o índio. Então, nesse momento ainda não havia uma exploração brutal, como vai acontecer posteriormente. Então era uma troca de mútuo interesse. E esse pau-brasil ia para as feitorias, como eu comentei, depósitos fortificados, e depois eram enviados para a Europa. Bem, nós vamos ter também uma presença de expedições exploradoras, mas muito isoladas, ainda bem esparsas, e um aumento numa atividade de piratas e corsários na costa brasileira, principalmente por franceses e espanhóis, né, não portugueses. E isso vai acender um alerta em Portugal. O que vai acontecer? Em 1530, Portugal resolve iniciar a colonização do Brasil. Por quê? Começa já a haver um declínio do comércio de Portugal com o Oriente. Portugal não conseguiu, começa uma concorrência enorme lá no Oriente, inclusive com ingleses, depois vamos ter os holandeses, e Portugal começa a recuar nesse comércio. E começa a ter medo de que franceses, espanhóis, etc., peguem as terras aqui, peguem as terras do litoral. Os franceses, por exemplo, eles não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas, não aceitam o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras recém-descobertas entre Portugal e Espanha. Isso a gente comenta bem na nossa aula de expansão marítima. Então, os franceses eles estão querendo também iniciar missões colonizadoras. E aí Portugal resolve, em 1530, iniciar a colonização do território que viria a ser o Brasil. Vai enviar um nobre chamado Martim Afonso de Souza, e com isso Portugal vai montar toda uma estrutura político-administrativa para poder iniciar a colonização do nosso território. É o que nós vamos ver, né, nas próximas aulas. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.